Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da DBOCM. Eu sou Guilherme Brito e aqui a gente fala bastante sobre carreira em tecnologia, sobre banco de dados. E nesse vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho aí sobre um tema que é fundamental para os iniciantes, né? Sobre como superar as constantes negativas em vagas em tecnologia. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. A gente vê o quanto que algumas pessoas muitas vezes não conseguem essa primeira vaga. A gente vai falar sobre essa questão de se você muitas vezes está estagnado de fato na busca da primeira vaga em tecnologia. A gente vê que existem vários pontos, né? Que muitas pessoas que estão buscando a primeira vaga têm dificuldade, né? Então, quando você fala aí das principais dificuldades sobre conseguir uma vaga de estágio, sobre conseguir a primeira vaga, né? É a sensação de estagnação, né? Muitas vezes sentir-se parado enquanto os outros avançam, né? Muita gente consegue, mas eu não consigo, e eu me sinto estagnado, me sinto desmotivado, e a gente sabe que a área de tecnologia tem muitas vagas, né? Agora, como que você realmente consegue superar essas constantes negativas em vagas de tecnologia? Então, esse é o objetivo desse bate-papo de hoje, e é muito comum, de fato, se sentir estagnado nessa busca inicial, e é importante você ter uma estratégia para você realmente conseguir superar essas constantes negativas em vagas na área de tecnologia. A gente vai estar falando um pouquinho sobre isso nesse vídeo de hoje. Então vamos lá, pessoal. Primeiro entender e compreender, né, o que é uma estagnação, né? Muitas vezes você está estagnado nesse contexto da primeira vaga, né? Ele é importante porque envolve diversas causas comuns de você se sentir estagnado, você se sentir de fato parado enquanto outros conseguem avançar. Um dos pontos que a gente pode ressaltar aqui é a questão da falta de experiência, né? E a dificuldade em passar em processos seletivos. E muitas pessoas estão, muitas vezes, antes disso, eles não conseguem nem estar fazendo entrevistas, né? Então, eu converso com muitas pessoas que seguem os nossos canais, que acompanham os nossos conteúdos, que muitas vezes se sentem realmente travados de falar, cara, eu não estou fazendo nem entrevista, não estou sendo nem chamado para entrevistas. Então, muitas vezes existem várias estratégias, de fato, né, que você começa a ser chamado para participar de processos seletivos, que você realmente tenha estratégias para conseguir passar e ser aprovado e ser o melhor candidato dentro de processos seletivos. E aí vem também a questão de você estar estagnado, muitas vezes não conseguir evoluir, isso impactar e afetar a sua confiança, a sua motivação, né? E muitas vezes você parar de fazer, você parar de buscar, de você ter medo de se candidatar em vagas todas as semanas. E muitas vezes a questão de estar estagnado, de fato, acontece, e isso pode trazer, inclusive, esses efeitos de você muitas vezes travar e congelar. Então, o nosso objetivo aqui é realmente trazer algumas técnicas importantes para isso. E vamos lá, sobre algumas estratégias para você superar essa estagnação, né? Como que você pode, de fato, sentir evoluindo com relação à primeira vaga. O primeiro ponto que eu quero trazer aqui para vocês é com relação a aprimoramento de habilidades, né? Então, existem vários pontos importantes para você habilitar as suas habilidades técnicas, muitas vezes até por conta própria, tá? E uma das coisas que eu quero até compartilhar aqui com vocês é a questão de aprimorar as habilidades, né? De você realmente entender que se você ficar só no campo da teoria, dificilmente você vai conseguir aprimorar as suas habilidades. Então, é importante que você, de fato, consiga ir além do que simplesmente ficar só na teoria, tá? Então, muitas vezes, se você tem um perfil mais autodidata e quer se desenvolver e quer aprimorar suas habilidades, é importante você colocar a mão na massa. É importante você realmente pensar em como que você pode começar a praticar. Porque o aprendizado, de fato, ele vem quando você coloca a mão na massa, né? Então, quando você está praticando algo, é algo que te ajuda a ir em busca dos seus objetivos, tá? Então, se você quer aprender uma tecnologia, cara, além de ler algo sobre, além de estudar algo sobre, procure também em busca de exercitar, de aprimorar realmente as suas habilidades, colocando a mão na massa. Isso é muito importante. Outra coisa é a questão de projetos pessoais, né? Se você tem alguns projetos pessoais, por exemplo, se já tem um laboratório, tem um lugar para você praticar, e ali você tem alguns projetos que são simulações de fato do que acontece dentro das empresas. Ah, cara, eu preciso realmente saber executar as atividades que as empresas precisam. Então, você pode criar alguns projetos pessoais de como que você pode, de fato, começar a simular o que acontece dentro das empresas, para você exercitar aquilo que as vagas estão pedindo. Então, se você está vendo algumas vagas ali para trabalhar com banco de dados,
e lá você tem alguns tópicos relacionados ali à movimentação de dados. Você pode, dentro do seu ambiente de estudos, dentro da sua prática, você pode exercitar essa questão de, por exemplo, como que eu posso realizar um projeto de movimentação de dados, onde eu consigo, de fato, trazer um banco de dados que está no servidor tal para um outro servidor. Isso é um projeto. Um projeto de backup, um projeto de performance, um projeto de migração. Então, tudo isso você pode estabelecer alguns projetos pessoais para que você comece a exercitar isso na prática, no dia a dia. Outra coisa importante, né, para superar essa estagnação, né, não se sentir parado de fato, é a questão de preparação para entrevistas. Então, como você pode se preparar efetivamente para entrevistas de tecnologia? E até entender, né, que tem questões técnicas e questões comportamentais. Então, muitas vezes, se você não está se preparando, quando acontecer uma oportunidade, você pode dar uma congelada e não conseguir, de fato, evoluir. Então, existem estratégias, de fato, para você se preparar, para você realmente entender o que cai numa entrevista técnica, o que cai numa entrevista mais voltada para a parte comportamental, né? Quais são as habilidades e os comportamentos que as empresas estão procurando dentro de um processo de contratação, tá? Então, existe toda uma preparação para que você consiga, de fato, ter essas estratégias. Por exemplo, uma das coisas que normalmente, né, as pessoas até querem ver dentro do processo seletivo é qual que é o seu objetivo para esse ano? Você está tirando certificações? Você não está tirando certificações? De entender quais são suas metas claras, né? Então, muitas vezes, existem até alguns comportamentos de situações do dia a dia, né? O que você faria para resolver esse tipo de problema? Isso é normalmente, questões ali dentro de tecnologia que vai testar até mesmo algumas soft skills, né? De capacidade de resolução de problemas, de proatividade. Então, existem diversas estratégias que podem te ajudar nesse sentido, tá? Outro ponto, a questão do network, né? Você tem uma base de contatos para entender como que você pode realmente começar sem experiência prévia, conversar com pessoas e entender como que foi a sua primeira oportunidade. E muitas vezes a gente até traz essas estratégias aqui em vários podcasts que a gente faz aqui com os nossos alunos e mentorados que tiveram resultado. Cara, como que foi a sua entrada dentro da área de tecnologia? O que você fez para conseguir uma vaga? Qual que foi a sua primeira oportunidade? Tá? Então, se você conhece essas pessoas, você vai conseguir perguntá-las e entender qual que é a estratégia que elas têm. Então, se conectar com pessoas da área é fundamental. E um dos erros muito grandes que eu vejo que algumas pessoas que não têm uma estratégia cometem é de você, muitas vezes, não ter uma rede de contatos mesmo. Você olhar o LinkedIn da pessoa, ter lá menos de 100 conexões, 30 conexões. Cara, como que você vai conseguir superar essa questão de não conseguir uma vaga se você não está nem se conectando com as pessoas, se você não está fazendo entrevistas, se você não sabe executar na prática, se você não tem um laboratório prático? E aí envolve um ponto que eu acredito que seja um dos pontos principais para você realmente conseguir superar essas constantes negativas em vagas em TI, que é a questão do mindset correto, de você ter a mentalidade, né? De você manter uma mentalidade positiva e proativa durante a busca de emprego. Muitas vezes você pode desistir, você pode achar que não é para você pode ter algumas crenças negativas, né? E que se você não tiver essa mentalidade, esse mindset correto do que uma pessoa faz para conseguir realmente uma vaga, o que você acredita muito de fato vai acontecer. E muitas vezes você tem que ter uma mentalidade positiva do que as pessoas que muitas vezes têm menos conhecimento que você, são mais novos que você, têm menos experiência que você, estão conseguindo vagas que você não está conseguindo ainda. Então você precisa realmente estar buscando. E para você ter esse tipo de pensamento, o ambiente ele ajuda demais. Se você está num ambiente de pessoas que têm essa mentalidade de realmente conseguir entender o que as pessoas fazem, como superar as expectativas, como realmente conseguir atender o que as demandas das empresas estão buscando, o que as vagas estão pedindo, você com certeza vai estar muito mais próximo dessa vaga. O Davidson até colocou aqui, inteligência emocional, exatamente, Davidson. É um dos fatores importantíssimos para você, de fato, conseguir uma vaga. Se você tem inteligência emocional, cara, você consegue, de fato, superar, muitas vezes no início você vai ter muito mais não do que sim. Agora, como que você faz para você realmente conseguir em busca do seu objetivo, mesmo muitas vezes não tomando uma resposta que gostaria, né? Mesmo tendo a inteligência emocional de conseguir evoluir em busca dos seus objetivos, tá? Então, esses são os pontos, algumas estratégias principais aqui que eu gostaria de trazer aqui para vocês sobre aprimorar suas habilidades, sobre ter projetos pessoais, né? Aprimorar as habilidades envolve muitas vezes estudar, manter-se estudando, fazendo cursos,
e participando de eventos, isso é muito importante. Agora, além disso, de você conseguir pegar esse aprimoramento de habilidades do que você está estudando e saber aplicar na prática e ter também projetos pessoais, de ter uma preparação para entrevistas, o que entender o que as vagas estão pedindo, entender como você pode se preparar para entrevistas técnicas, entrevistas comportamentais, network, se conectar com pessoas da área é fundamental. E um último ponto, e não menos importante, é você realmente manter um mindset correto. Qual que é a mentalidade positiva e proativa em busca do seu primeiro emprego, de não se abalar de fato com muitas vezes algumas coisas que não dão certo, e entender que você está na busca para poder chegar no seu objetivo. Beleza? Então, esses são os pontos que eu quero trazer aqui para você. Cara, não desista. Realmente, muitas vezes, a principal barreira de entrada para quem muitas vezes está buscando essa primeira vaga na área de tecnologia, a gente vê que tem muitas vagas, mas muitas vezes o principal ponto que você precisa superar é essa sua primeira oportunidade. E muitas vezes, muito cuidado, né? Porque às vezes você está buscando uma vaga muito específica, que tem poucas oportunidades, às vezes você está estudando tecnologias que não são muito utilizadas, às vezes você não sabe praticar, e muitas vezes isso pode, muitas vezes tá trazendo menos opções de conseguir uma oportunidade dentro da área de tecnologia. Agora, se você realmente está utilizando uma área muito relevante, por exemplo, banco de dados é algo que é muito utilizado, que tem muitas vagas, se você está estudando uma linguagem que é muito utilizada como a linguagem SQL, isso pode, de fato, te dar mais possibilidades para você não começar do jeito mais difícil. E principalmente tendo estratégias para que você consiga chegar na sua primeira oportunidade e consiga superar essas constantes negativas em vagas na área de tecnologia. E entender que no início é assim mesmo. O mercado é muito mais fácil para você se desenvolver, para você realmente evoluir. Por quê? Faltam muitos profissionais qualificados dentro da área de tecnologia. Se você ter o conhecimento, você vai conseguir, de fato, ter acesso a muitas oportunidades. Agora, você precisa estar preparado para a sua primeira vaga. E muitas vezes a primeira vaga, ela não está nem tão vinculada ali com relação a muito conhecimento técnico, tá? Às vezes a primeira vaga está mais relacionada, inclusive, ao seu comportamento, à sua mentalidade positiva, à sua busca, realmente a ter estratégias para você conseguir sua primeira oportunidade. Se você tiver na estratégia certa, no ambiente certo, você vai conseguir muitas oportunidades. E aí, eu quero te fazer um convite. A gente está com algumas vagas aqui durante essa semana, onde a gente consegue fazer uma sessão estratégica de carreira gratuita juntamente com você. Se você tem interesse, digita um comentário aqui nessa live ou nos comentários, que a gente vai conseguir te ajudar para trazer para você as melhores estratégias para como que você pode, de fato, entender o que está faltando para você hoje, conseguir a sua primeira vaga dentro da área de tecnologia. Então, a gente consegue te ajudar bastante nisso. Deixa um comentário aqui abaixo, que a gente consegue te apoiar bastante nesse assunto, beleza? Se você gostou aqui dessa live, pega o aviãozinho aqui, ó, dá um like aqui nesse vídeo, pega esse link, encaminha aqui para os seus amigos, para que mais pessoas que estão buscando essa primeira vaga dentro da área de tecnologia consigam entender o que você precisa buscar para conseguir, de fato, essa oportunidade dentro da área de tecnologia, beleza? Então é isso, fechamos por aqui. Um grande abraço e até o próximo conteúdo. Valeu, tchau, tchau.